E chegamos ao 6º episódio da 3ª temporada de Jujutsu Kaisen, com uma das lutas mais incríveis do jogo do abate, pelo menos na minha opinião, que é a luta do Megumi e do Panda contra a Kirara, que foi um pesadelo pra entender quando essa luta aconteceu no mangá, mas o anime sempre consegue facilitar um pouco as coisas pra gente, ilustrando tudo que tá acontecendo de uma forma muito mais didática, e nesse vídeo a gente vai tentar fazer isso também. Além disso, tivemos o confronto entre o Itadori e o Hakari, que enquanto o Hakari batia, o Itadori apanhava, mas isso por vontade própria e ele se recusando a lutar. E tivemos também, a introdução do nosso homem Hajime Kashimo, o deus do trovão, que viveu 400 anos atrás e reencarnou nos tempos atuais com a ajuda do Kenjaku. Esse que vai ser, inclusive, um dos maiores desafios do próprio Hakari, e eu já tô preparando um vídeo narrando e explicando toda a batalha entre eles, que vai sair já nessa semana que vem. Então vamos para mais uma análise completaça, dessa vez do episódio 6 de Jujutsu, não antes de você amaldiçoar o botão do like aí embaixo e ajudar a expandir o domínio desse canal, clicando no botão de se inscrever no canal com o sininho ativado para sempre saber quando o próximo vídeo for lançado, beleza? Vamos lá, galera! Boa parte desse episódio 6 foi mostrando a luta do Megumi e do Panda contra a Kirara, e como eu disse no começo do vídeo, eu acho que essa é uma das lutas mais legais de todo o jogo do abate, justamente pelo mecanismo, pelo funcionamento da técnica amaldiçoada da Kirara, e como o Megumi e o Panda também, tentando ajudar ali, precisaram quebrar a cabeça para conseguir descobrir como funcionava aquela técnica e assim conseguir render a Kirara. Detalhe, galera, que se fosse o Itadori, era capaz dele ainda estar correndo até agora em direção à porta sem saber o que fazer. E eu até me pergunto agora, também como a Nobara lidaria com uma situação como essa. Se ela tentasse disparar os pregos dela contra a Kirara, talvez os pregos até alcançassem a Kirara e dessem um trabalho pra ela, mas se a Nobara fosse pega pela técnica da Kirara, os pregos iam acabar voltando e voando em direção à própria Nobara. Enfim, só um exercício mental pra vocês ficarem imaginando aí. No começo, vemos então o Megumi tentando lançar o seu cão divino pra cima da Kirara e o bicho voando de volta pra cima do Megumi. Inclusive, nessa hora, o cão divino, ele parece ter sido invocado pela metade. Na verdade, ele volta, e aí ele fica ali como se tivesse posicionado em cima do Megumi, como se fosse um estande de Jojo. Vemos então o Panda tentando correr atrás da Kirara e nunca conseguindo chegar perto. Nesse caso, talvez nem fosse uma questão do poder da Kirara, talvez só fosse pelo Panda ser gordo e lento, apesar de que ele não é tão lento assim, Depois, vemos o cão divino sendo lançado de novo pra frente da Kirara e depois o Megumi sendo atraído pra perto dele, O contrário acontecendo. Mais pra frente, durante o episódio, a gente entende que isso aconteceu porque o cão divino tinha sido fortalecido com a energia amaldiçoada do Megumi naquele momento, então o alvo que tiver mais energia amaldiçoada vai atrair o que tiver menos energia amaldiçoada. E naquele momento específico, o cão divino do Megumi estava com mais energia amaldiçoada. Depois, o Megumi fortaleceu a sua própria energia e o cão voou até ele. E a gente entende também que a técnica da Kirara não marca indivíduos únicos, mas sim energia amaldiçoada. Então, quando ela marcou o cão divino do Megumi, ela acabou marcando também o próprio Megumi, já que o Shikigami dele usa a energia do próprio Megumi. Por isso, eles são atraídos um para perto do outro, porque eles estão com a mesma marca de estrela. E isso fica claro para o Megumi quando ele invoca a fuga dos coelhos, e ele percebe como todos aqueles coelhos tinham a exata mesma marca de estrela. E a sacada do Megumi nessa hora também foi genial. Ele liberou todos os coelhos em todas as direções para saber para que lado eles podiam se mover e para que lado eles eram puxados de volta. Tudo isso para tentar identificar algum padrão na técnica da Kirara. Nessa hora, tem até um diálogo muito engraçado, do Megumi perguntando pro Panda o que ele achou dos coelhinhos, e o Panda respondendo que achou eles super fofinhos, só não mais do que ele. E o Megumi responde que não era sobre isso, e sim para saber em quais direções os coelhos puderam se mover, já que o Panda tinha um campo de visão ali melhor do que o Megumi naquela hora. A partir daí, o Megumi percebe que a técnica da Kirara tinha a ver com uma constelação, e essa dica eu tinha adiantado para vocês no vídeo da semana passada. O nome da Kirara é Kirara Hoshi, sendo Hoshi a tradução da palavra estrela,
A cena dela na abertura dessa terceira temporada já sugeria que ela tinha uma técnica relacionada a estrelas e constelação. Os piercings aqui no rosto dela, do queixo dela, formam uma cruz exatamente no formato de uma constelação, e no episódio passado tinha aquele desenho de uma estrela naquela porta que eles estão tentando entrar, escrito Gakrux, que é justamente o nome de uma estrela. Nessa parte do episódio, galera, a Kirara começa a falar como o Hakari é alguém mal visto pelo alto escalão Jujutsu, entre muitas coisas, por vários outros motivos, mas por causa também da sua técnica amaldiçoada. Mais pra frente, a gente descobre que a técnica do Hakari tem relação com apostas e máquinas de cassinos, que é algo muito recente no mundo, não só no mundo do Jujutsu, mas no mundo como um todo. E como sabemos, o alto escalão do mundo Jujutsu é composto por um monte de velho caquético conservador, então eles preferem técnicas mais tradicionais, como por exemplo, a técnica do boneco de palha da Nobara, que é uma feitiçaria que vem desde séculos atrás. Inclusive, não só no mundo de Jujutsu, mas também inspirado no mundo real, onde desde tempos antigos essa feitiçaria de usar um boneco de palha era usada na vida real também, por mais que fosse verdade ou não. Só que a Kirara explica também que conforme o mundo avança, as técnicas amaldiçoadas também vão incorporando elementos desse mundo contemporâneo, e a técnica da aposta mortal do Hakari seria uma delas. E não só isso, galera, mas uma coisa que eu parei pra pensar enquanto eu assisti esse episódio é que talvez a técnica da própria Kirara também seja um exemplo disso. Reparem só, como a técnica dela se baseia numa constelação, talvez a gente possa assumir que essa seja uma técnica que surgiu baseada em astrologia, que é algo, apesar de muito antigo, muito popular entre os jovens místicos dessas últimas décadas. A técnica da Kirara trata justamente da forma como as estrelas afetam o nosso comportamento e as nossas ações, assim como a astrologia de certa maneira. Então, assim como a técnica do Hakari não é bem vista pelo alto escalão do mundo Jujutsu, a técnica da Kirara se baseia na prática em astrologia, e talvez essa seja uma técnica que também incomode a eles por ser algo que está muito na moda entre os mais jovens. Então, quando Megumi consegue identificar a marca do panda escrito Amai e a marca no próprio corpo ali, inclusive no tanquinho do homem, repararam nisso? Escrito Akrux, ele deduz que a técnica da Kirara é baseada na constelação do Cruzeiro do Sul, que tem 4 estrelas com esses nomes. Inclusive, ele até agradece a sua própria irmã, que era quem tinha interesse nisso tudo. Então, uma das estrelas marcou o panda, a outra marcou o Megumi e os seus Shikigamis, a outra marcou a própria Kirara e a última marcou a porta do terraço que eles estavam tentando entrar. Nisso, o Megumi e o Panda começam a tentar identificar o padrão dessa técnica. E é aqui que o Megumi deduz o padrão correto. Eles precisam se aproximar numa ordem específica, como uma espécie de revezamento. Primeiro, ele precisa passar pela estrela B e depois pela estrela C, se ele quiser chegar até a estrela D. Ou seja, ele precisa ir marcando esses checkpoints. Mas o problema é que o Megumi e o Panda ainda assim não conseguiam se aproximar da Kirara. Então eles deduzem que existe uma quinta estrela, no caso uma terceira estrela ali, que eles precisam tocar primeiro caso eles queiram se aproximar da Kirara. Na verdade, eles só até cogitam que possa haver ainda mais estrelas marcadas, mas no fim das contas eram só aquelas 5 estrelas mesmo. Além disso, a ordem do revezamento é definida pela distância das estrelas na vida real, começando pela mais próxima da Terra até a mais distante. A porta do terraço sendo a mais próxima da Terra e o Megumi e o Panda sendo as estrelas mais distantes da Terra. Já um outro detalhe que vale ser mencionado a respeito da técnica da Kirara é que não só os indivíduos eles são marcados, com a energia da Kirara, com a técnica da Kirara, mas também os inanimados ao redor do ambiente também podem ser podem ser afetados por essa técnica. Então, por exemplo, se o Megumi ele tiver tocado num objeto, esse objeto também vai carregar um pouco da energia amaldiçoada do Megumi, e isso inevitavelmente vai acabar sendo atraído para perto do Megumi também, o que pode ser uma desvantagem, mas que pode também ser convertida numa vantagem para ele.
No fim, rola uma confusão absurda, a Kirara joga um carro enorme em cima do Megumi, né? No caso, ela tira a estrela que tinha no carro e coloca a mesma estrela que tinha no Megumi, fazendo o carro voar em direção ao Megumi, mas o cão divino do Megumi aparece pulando em cima dela e depois é explicado que o cão divino ficou escondido atrás de uma parede para que ele não fosse puxado em direção ao Megumi. O Megumi só liberou o cão divino quando a Kirara ficou na direção dele. Então o cachorro acabou voando pra cima da Kirara. E com isso, o Megumi finalmente consegue chegar até a Kirara e prender ela, inclusive com um carro explodindo no fundo, só pra deixar a cena ainda mais impactante. No fim, galera, toda essa luta aconteceu só porque a Kirara não queria ouvir o Megumi. Mas foi uma batalha genial. Uma pena, né, que a partir do momento em que a gente descobre como a técnica dela funciona, ela perde um pouco da magia, do encanto, mas ainda continua sendo uma técnica muito, mas muito legal. Depois, no final do episódio, aparece o Itadori e o Hakari no terraço, o que mostra como a luta entre o Megumi e a Kirara realmente não serviu de praticamente nada, porque no fim das contas eles nem precisaram passar por aquela maldita porta, já que o Hakari chegou atropelando o Itadori no terraço. Mas quando a gente pensava que o Itadori ia revidar ou pelo menos tentar se defender, ele só fica apanhando o tempo inteiro. Daí começa uma música super dramática e melancólica e o Itadori dizendo mais uma vez que ele é só uma engrenagem naquele mundo. Mas como o Itadori mostrou ter uma determinação enorme, o Hakari ainda assim reconhece aquilo como uma paixão a ser admirada, mesmo que o Itadori reconheça a si mesmo apenas como uma engrenagem desse sistema. Foi isso que ganhou o fascínio do Hakari e fez ele aceitar cooperar com os alunos. E no fim, temos também a introdução do homem Hajime Kashimo, o deus do trovão, o rei dos fazendeiros de 400 anos atrás e um dos personagens mais queridos por boa parte da fandom, mas que eu sinceramente nunca vi nada demais nele e pelo visto o próprio autor concorda comigo, mas esse spoiler eu vou deixar para um próximo vídeo. E agora eu quero saber o que vocês acharam desse episódio aqui nos comentários. Deixa o seu like, a sua inscrição no canal com o sininho ativado. E um último pedido que eu queria fazer pra vocês é o seguinte, galera. Eu e a Paulinha criamos um canal juntos pra compartilhar um pouco mais da nossa vida e falar sobre outros temas do cotidiano, galera. Bem no formato de vlog inspirado no Cadê a Chave. E a gente já tá com mais de 6.000 inscritos em apenas um mês. Então se você quiser conhecer o canal, eu vou deixar ele aqui na descrição e no comentário fixado pra você ir lá conhecer, beleza? Vamos lá, que a gente tá caminhando rumo aos 10.000 inscritos. Eu quero ver todo mundo lá nesse novo canal, beleza? Até a próxima, tchau!